Boa noite, meus queridos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre contratos de trabalho. Ontem nós falávamos sobre as formas, né, com que um contrato de trabalho pode se manifestar, em relação ao tempo, em relação à forma. Hoje eu gostaria de falar para vocês em relação ao contrato tipo de prazo determinado, ok? O artigo 443, conforme conversamos anteriormente, ele define as hipóteses em que esse contrato pode se dar, né? Em razão da sazonalidade, como eu dei o exemplo da safra, em razão da própria pré-determinação do prazo, em razão da transitoriedade da contratação. Eu queria fazer só uma observação com relação a essa questão da transitoriedade, porque a transitoriedade da contratação ela não pode se dar em relação à atividade da empresa, tá? E sim em relação ao implemento de uma necessidade de maior contratação. O exemplo mais bacana que a gente pode dar seria da Nestlé, por exemplo, que fabrica chocolate o ano inteiro. Mas na Páscoa, ela precisa, né, de ter mais produtos à venda no mercado, em razão da data. Então, antes da Páscoa, o que ela faz? Ela acaba contratando para suprir essa demanda, tá? É interessante a gente notar que os contratos de prazo determinado, eles existem em razão de uma flexibilização dos contratos de trabalho após, né, pós-década de 90, vamos colocar assim, para que se buscasse aí ampliar as possibilidades de postos no mercado de trabalho, né? Então, eu teria contratos aqui que, dada a provisoriedade, abarcariam uma maior quantidade de pessoas que pudessem trabalhar. Pessoas que trabalham só meio expediente, como mães de crianças pequenas, estudantes. Então, ao invés de uma empresa contratar alguém por um prazo indeterminado, ela contrata pelo prazo que ela precisa e, ao final, a rescisão desse contrato também é diferenciada. Existem algumas regras que a gente precisa guardar em relação a esse contrato de prazo indeterminado, de prazo determinado, tá? Algumas coisas como, por exemplo, a prorrogação desse contrato, né? Vamos ao exemplo do contrato de experiência, que eu acho que fica bem fácil a gente ilustrar. Suponhamos que você tenha contratado alguém para trabalhar por 30 dias para fazer experiência lá na sua empresa, ok? Findos esses 30 dias, antes de findar, obviamente, você resolve que os 30 dias não foram suficientes. Vamos lembrar que o limite do contrato de experiência são 90 dias. Você resolve prorrogar esse contrato por mais 30 dias, ok? Então, dos 90, você já gastou 60. Eu poderia, então, contratar por mais 30, prorrogar por mais 30? A resposta é não, tá? Nos contratos de prazo determinado, à exceção dos contratos da Lei 9.601, que depois a gente vai falar especificamente sobre ele, a regra é que só haja uma prorrogação dentro do prazo que é pré-estabelecido ou dentro da sazonalidade e da transitoriedade. Então, se eu fizesse essa contratação, contratei por 30, resolvi que ia contratar por mais 30, o prazo total é 90, eu contrato por mais 30. Professor, o que acontece com esse contrato de trabalho? Você acabou de transformar esse contrato em um contrato de prazo indeterminado e com todas as consequências jurídicas que isso traz, inclusive com relação às verbas rescisórias, que serão todas, já que quando eu falo de um contrato de prazo determinado, como as partes já sabem de antemão, pelo menos de previsão aproximada ou exata, no caso do contrato de experiência, eu não pago verbas que têm natureza indenizatória, como a multa rescisória de 40%, aviso prévio, né? Mas quando ele passa a ser de prazo indeterminado, aí essas verbas todas são devidas. Por essa razão é que a gente fala que o contrato de prazo determinado, ele não se prorroga apenas por uma única vez, e a simples prorrogação transforma em prazo indeterminado. Um exemplo bem bacana que a gente pode dar é o seguinte: o contrato ele vence num sábado, o contrato de experiência já teve uma prorrogação, ele vence no sábado, dia 5 de maio, por exemplo. E aí, como a empresa não trabalha no sábado, ela deixa de fazer essa rescisão na segunda-feira, dia 7.
Esse contrato, quando ele for rescindido, ele não é de prazo determinado mais. A indeterminação do prazo, ela já existe desde que você ultrapassou a data que você tinha para fazer essa rescisão, que seria aqui dia 5. Então, o que é o ideal? Que em acontecendo isso, que você antecipe essa rescisão para não incorrer aí nessa indeterminação do prazo e ter aí a penalização de ter que fazer todos os acertos rescisórios como se fosse contrato de prazo indeterminado. Esse contrato de prazo determinado, ele não pode ser superior a 2 anos, tá? Mesmo em havendo aí essa prorrogação, a soma desses períodos contratados, ela não pode ultrapassar 2 anos. Aqui eu faço uma recomendação que vocês façam uma leitura muito atenta desse capítulo do livro do professor Sérgio Pinto Martins, porque ele faz toda uma digressão histórica de que esse entendimento já foi diferente, tá? Que a prorrogação seria... pode fazer uma prorrogação, então que seria 2 mais 2? Não, a regra é o limite 2 anos, tudo bem? Eu vou somar os períodos e não pode ser superior a 2. É impossível, e aqui atenção, regra do 452 da CLT, fazer novo contrato de trabalho por tempo determinado com o mesmo empregado, senão após 6 meses da conclusão do pacto anterior, exceto se a expiração desse pacto dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. O que é isso aqui? Está excepcionando a regra? Não. É para que não aconteça, como por exemplo na construção civil, que eu faça contratos sucessivos, simulando um contrato de prazo determinado. A exceção aqui é de que eu posso fazer quando a execução for feita por etapas, como na construção civil. Por exemplo, eu contrato uma equipe de pedreiros para fazer a parte de fundação. Terminou essa parte de fundação, eu faço um novo contrato para fazer alvenaria. Terminou essa parte, eu faço um novo contrato para fazer acabamento, parte elétrica e assim sucessivamente. O que eu não poderia é contratar, durou 2 anos a parte da fundação. Eu contratar por mais 2 para continuar fazendo a fundação. Isso eu não posso fazer, tá? Então aqui a única exceção é se o trabalho for diferenciado. E aqui eu vou trazer a nossa experiência de São Gotardo. Aqui os contratos dos safristas, eles são prorrogados indefinidamente enquanto tem safra. Por que isso acontece? Porque a cada safra é um novo contrato. Não quer dizer que você está prorrogando o contrato anterior. Não, é um novo contrato porque a safra ela é diferente. Então o pessoal trabalha na colheita da batata. Depois começa a safra da cenoura, do alho, eu não sei se é nessa ordem. Mas a cada nova safra, eu tenho um contrato de trabalho diferenciado. E como eu já disse, como a gente está falando diante de um contrato que tem determinação prévia, né? Quem é contratado sabe que aquele contrato vai chegar ao fim, que é diferente do meu, que já tô desde 2003 lá no SESG, espero que dure bastante tempo, que eu gosto demais de trabalhar lá. Esses contratos, você começa e já sabe quando eles terminam, ok? E uma vez que ele termina, como você já sabia, já era combinado, não tem direito às verbas de natureza indenizatória. Vamos pensar em aviso prévio e a multa rescisória, tá? Direito ao saque do FGTS, as férias proporcionais, 13º proporcional, saldo salarial, mas eu não tenho as verbas chamadas aí de indenizatórias, que é a regra do contrato de prazo determinado. Agora eu quero falar uma exceção. Se esse empregado ele é dispensado antes daquele prazo que havia sido combinado, por exemplo, fui contratado para trabalhar a safra toda da batata e no meio da safra da batata eu sou dispensada. Se isso acontece em qualquer uma das modalidades de contrato de prazo determinado, nasce para o empregado o direito de receber as verbas de natureza indenizatória, tá? Por metade tudo aquilo que ele teria direito de receber se o contrato chegasse ao fim. Então, suponhamos que ele trabalharia mais 2 meses ganhando R$1.000 em cada um desses meses. Ele ganharia R$2.000 até o final, ele tem direito ao valor de R$1.000, mais o pagamento de todas as verbas aí de indenizatórias, ok? Por quê, gente? Porque, na verdade, a gente conta com o salário na data aproximada para que a gente possa honrar com os nossos compromissos. E uma vez que ele sabia que esse contrato teria uma determinação, então é natural que a gente pense que há uma previsão com relação a isso. E essa previsão sendo desfeita, eu tenho que dar aí essa contraprestação, beleza? Vou começar a falar com vocês com relação aos contratos em espécie.